E aí, galera, como é que vocês estão em mais este dia, em mais esta tarde ou noite que você está ouvindo este episódio? Espero que você esteja bem. Se essa é a sua vez primeira, ou melhor, se é a sua primeira vez aqui neste episódio, neste podcast, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aimee e eu criei esse podcast com o objetivo, com o intuito de aproximar mais de Cristo, de apresentar um pouco do caráter dele. E, além disso, se você já visitou aqui o podcast algumas outras vezes, seja muito bem-vindo de volta. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema importantíssimo, ainda mais na nossa sociedade atual, que é o dinheiro. E eu já quero começar esse podcast, abrir esse tema, falando, ou melhor, fazendo a você uma pergunta. Qual é a relação ideal do homem com o dinheiro? Será que você sabe me responder corretamente, de acordo com a Bíblia? Se você vive neste mundo, né? Se você trabalha ou você vive, mesmo se você come, se você bebe, se você paga suas contas, você sabe que é necessário dinheiro para se viver nesse mundo, né? Você não compra nada, você não vende nada, se você não tiver o dinheiro. Não tem como. E Jesus fala sobre isso. Ele diz lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 ao 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus aqui ele nos apresenta um modo de vida completamente diferente do que a sociedade nos ensina hoje a viver. Esse modo de vida que Jesus está nos ensinando é um modo de vida em que o nosso coração ele não está nas coisas terrenas, ele não está nas coisas materiais e corruptíveis dessa terra, mas ele está na incorruptibilidade e na eternidade que é o céu. Então Jesus nos recomenda, ele nos incentiva, ele nos mostra um novo modo de vida, um novo jeito de ver a vida, realmente uma renovação de mente, indo na contramão desse sistema que nós vivemos hoje. E basicamente, se você prestar atenção no que ele está dizendo, nós conseguimos entender que, na verdade, Deus não quer que nós não ajuntemos tesouro. Mas o que importa é onde nós estamos acumulando o tesouro. Se é nesta terra, que é corruptível, que é material e que é passageira, ou se nós estamos acumulando tesouros para a eternidade, tesouros celestiais do céu. Isso importa. Porque aqui na terra, Jesus já diz que as traças e a ferrugem corroem, os ladrões roubam. Porém, no céu não há lugar para isso. As traças e a ferrugem não corroem e nem os ladrões roubam nem escavam. E no final, ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o que ele está querendo dizer com isso? Que se o nosso tesouro estiver aqui na terra, o nosso coração também estará aqui na terra. Mas, se por outro lado o nosso coração, ou melhor, o nosso tesouro estiver no céu, em Cristo, realmente na eternidade, então o nosso coração estará na eternidade, o nosso coração estará em Deus. É isso que ele está querendo dizer. Então, aqui Jesus ele não está criticando você ter um tesouro. Ele não está criticando os bens materiais. Ele não está fazendo isso. O que Jesus condena é a supervalorização dos bens materiais. Isso sim é condenado por Jesus. Você valorizar além do necessário, você valorizar os bens materiais exacerbadamente além do que se deve valorizar. E o que Jesus sempre nos ensina é que o nosso coração,
o nosso maior amor, a nossa maior devoção e esperança devem estar em Deus. Nunca nas riquezas deste mundo. E não é simplesmente porque Jesus quis ou porque, nossa, ele é muito mandão. Não. Ele conhece, ele sabe o quão corrupta essas coisas mundanas, essas coisas materiais são. O quão frágeis elas são perante a eternidade. E o quão miseráveis nós seremos se nós colocarmos a nossa esperança apenas no que é terreno. Ao invés de fixarmos os nossos olhos na eternidade, no que é eterno. Lá em Mateus, no capítulo 6, no mesmo capítulo lido, só que agora no versículo 24, vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, mais uma vez, Jesus ele não está condenando você ter riqueza. Ele está condenando você servir a elas. Você servir a Mamon. Até porque ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como seu coração estar dividido no meio. Metade de Jesus, metade de dinheiro. Não tem como. Ou é 100% Cristo, ou é 100% dinheiro. Não tem como ser 50-50. Então não há como ter o dinheiro em primeiro lugar no coração e ainda dizer que serve a Deus. Sendo que você está servindo e realmente está priorizando as riquezas, o lucro, e deixando Deus de lado. E deixando a obra do Senhor, que é o mais importante, de lado. Não há como servir a dois senhores. E a palavra de Deus diz, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, Paulo escreve essa carta a Timóteo dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que Paulo está querendo dizer é que todos os males que existem, a raiz deles é o amor ao dinheiro. A raiz da corrupção é o amor ao dinheiro. A raiz, muitas vezes, da violência é o amor ao dinheiro. Então é isso que a gente encontra quando a gente olha o nosso mundo atual. Quando a gente olha o país em que nós vivemos. É isso. É o amor ao dinheiro. Ao invés de se amarem pessoas, ao invés de se amarem almas, amam ao dinheiro, amam ao lucro. E isso é a raiz de todos os males. Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 10, diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Então, o escritor de Eclesiastes, ele está dizendo que aquele que sempre quer mais nunca terá suficiente. Por que é que grandes homens, milionários, bilionários, nunca param de produzir dinheiro, nunca param de produzir riquezas? Porque eles querem mais, eles não estão satisfeitos, eles não estão contentes com o que eles têm. Não estão contentes com o que têm. Então, nessa ganância, nessa ânsia de querer mais, eles simplesmente acabam consumindo. Porém, mais uma vez, indo na contramão desse sistema, indo na contramão deste mundo, a palavra de Deus nos diz
Em Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus nos diz que se nós não podemos amar qualquer coisa mais do que nós amamos a Ele. Nem pai, nem mãe, irmão, nem ninguém. Nem mesmo a nós mesmos. Nós precisamos amar a Jesus mais do que nós amamos a nós mesmos. É isso. Mais do que nós amamos ao dinheiro. Muito, muito, muito mais. Porque ele é o maior tesouro. E nem se compara ao que esse mundo nos tem a oferecer. Afinal, ele é a própria vida. Eu não sei como você lida com o dinheiro, não sei como você se relaciona com o dinheiro, mas uma coisa é certa: Deus se interessa nisso. Deus tem interesse. E eu amo como que a Bíblia ela nos ensina até mesmo a administrar o dinheiro, ela nos ensina até mesmo a administrar os bens que ganhamos de Deus. E Deus se importa na maneira em que você tem administrado seu dinheiro. Ele não quer que você se abstenha do dinheiro, que você fique sem nada. Não é isso. Não é isso. O que ele não quer é que o seu tesouro seja o dinheiro, que o seu tesouro seja os bens materiais dessa terra. Ele não quer isso. Porque se o seu tesouro estiver ali, o seu coração também vai estar ali. Nos bens materiais, no dinheiro. E como eu já disse nesse episódio, essa terra, ela não é nada comparada à eternidade. Essas coisas materiais que nós vemos todos os dias, celular, notebook, cama, paredes, tudo isso é corruptível. Tudo isso comparado à eternidade. E Jesus, como sempre, Ele quer o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Ele é o melhor para nós. E eu quero ler para você aqui um trecho de um livro que se encontra lá na página 49. Diz assim: Em Deuteronômio 8,18, encontramos a indicação de que o ser humano recebe de Deus forças para trabalhar e produzir os bens necessários para a sobrevivência própria e da família, podendo até tornar-se próspero no sentido material. A ênfase, no entanto, está no reconhecimento de que a disposição, a condição de trabalho, o próprio trabalho e a prosperidade financeira gerada por ele são dádivas divinas. Por isso, a orientação é a dedicação ao trabalho de forma honesta, tendo a prosperidade financeira como uma consequência natural, sem necessidade de subterfúgios para alcançá-la. De outra forma, a prosperidade financeira alcançada por meio do amor ao dinheiro é considerada maldição e não bênção. Mas antes de eu finalizar, eu quero aqui trazer para você o que é o dízimo e como deve ser o nosso relacionamento com o dízimo e as ofertas. Dízimo é a 10ª parte, tanto das colheitas como dos animais, que os israelitas ofereciam a Deus. Em Levítico 27, 30 ao 32 diz isso, e em Hebreus, do capítulo 7, e do versículo 1 ao 10. O dízimo era usado para o sustento dos levitas. Em Números, capítulo 18, no versículo 21 ao 24, diz isso, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas, como está em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29. E agora, quero ler com você outro trecho do mesmo livro, que agora está na página 60, que diz assim: O dízimo e as ofertas, letra A, devem ocorrer de forma voluntária, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Letra B, não deve ser por medo de ser punido por Deus. C, não deve ser um meio de barganhar com Deus.
D. Não deve ser visto como uma esmola. E. Não deve ser para promoção pessoal ou demonstração de religiosidade, entre outras atitudes que não são compatíveis com a justiça, a misericórdia e a fé. Então lembre-se disso quando diz respeito ao dinheiro. E é isso que Deus colocou no meu coração para falar. E eu gostaria muito que você pensasse a respeito de como você tem administrado o dinheiro, como você tem realmente gerenciado o que Deus te deu. E se isso está de acordo com a vontade dele para sua vida. E por último mesmo agora, eu quero indicar para você o livro Cobiça e Orgulho, né, que foi o livro em que eu li esses trechos, da onde eu tirei esses trechos lidos. E ele é escrito por Natalino das Neves. Um livro muito bom que fala sobre dinheiro, sexo e poder. Muito bom mesmo, recomendo a leitura. E eu vou ficar por aqui hoje. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Se você gostou, se isso te edificou, se você pensou em alguém que precisa ouvir isso, manda para essa pessoa, compartilha com ela, que pode abençoar a vida dela. Muito obrigada mais uma vez. E é isso, a gente se encontra no próximo episódio.